Olá, bom dia para você. O INSS concluiu a revisão de benefícios por incapacidade ou pensão por morte de 2.300.000 segurados. E outros 2 milhões de benefícios ainda estão em análise, que será concluída nos próximos meses. Esse acúmulo de processos e a lentidão nas decisões podem estar com os dias contados. Isso se for aprovada uma proposta de emenda à Constituição que deve agilizar as decisões para quem precisa receber o que já pagou em contribuições ao longo de anos de trabalho. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da Cultura, que é o cmais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Tônia Galetti, advogada e coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Tônia, obrigada por voltar. Bom dia. Obrigada, bom dia. Muita gente tem de entrar na Justiça para garantir a revisão ou o recebimento de benefícios da Previdência Social. Essas ações geralmente demoram para ser julgadas, mas essa situação pode mudar. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma PEC que dá mais agilidade aos julgamentos de ações previdenciárias decididas pela Justiça Estadual por delegação da Justiça Federal. A PEC, ou Proposta de Emenda à Constituição, de número 244/13, autoriza que os tribunais regionais federais deleguem aos juizados especiais federais os julgamentos de recursos em causas previdenciárias decididas por juízes estaduais. Atualmente, a Constituição prevê que a Justiça Estadual julgue as causas envolvendo a Previdência no foro do domicílio do segurado. Mas isso vale apenas para o primeiro grau de jurisdição. No caso de recurso, será sempre encaminhado ao Tribunal Regional Federal correspondente. A PEC poderá levar ao cidadão a rapidez no julgamento dos recursos em causas previdenciárias. Ao mesmo tempo, vai possibilitar que os tribunais federais resolvam a grande quantidade de processos em tramitação nessa área. A PEC será analisada por uma comissão especial e, em seguida, seguirá para o plenário, onde terá de ser votada em 2 turnos. Tônia, explica para a gente, quer dizer que agora ações também vão ser julgadas em juizados, é isso? Isso pode facilitar e agilizar os julgamentos, é isso? Então, vamos só voltar um pouquinho para as pessoas entenderem, né? Onde a pessoa mora, se não tem uma justiça federal com varas especializadas previdenciárias, quando ela vai entrar com um processo para requerer sua aposentadoria, por exemplo, ela pode entrar na Justiça Estadual, que não é a justiça que normalmente avalia e analisa as questões da Previdência Social. A Justiça Estadual julga e aí quando a pessoa vai recorrer, ou o INSS vai recorrer, esse processo ia para o Tribunal Regional, né? No caso nosso aqui é o TRF3 e cada região tem o seu tribunal. Os tribunais estão assim atabalhoados de tantos processos. Então a ideia é fazer com que esses processos que vêm do Fórum Estadual, da Justiça Estadual, os recursos sejam direcionados aos juizados especiais. Entendi. Eu, particularmente, não vejo muitas vantagens nisso, uma vez que o juizado também anda cheio de processos, os processos têm sido mais lentamente julgados. Além do que, Madi, na minha modesta visão, isso diminui a possibilidade de recursos e de modificação de eventuais sentenças que já vieram de uma justiça que não é especializada em previdência social. Entendi. Então, isso pode fazer com que as pessoas sejam prejudicadas. Quer dizer, é uma intenção que aparentemente parece ser boa, à medida em que aliviaria o número de processos, na sua opinião, não Na minha opinião, assim, o resultado não vai ser positivo. A população, os segurados, não podem pagar pela falta de aparelhamento do Estado. Se o INSS não desse causa a tantas ações judiciais, nem a Justiça Federal, nem a Justiça Estadual estaria cheia de processos.
né? 80%, 70% dos processos que tramitam na Justiça Federal hoje são de Previdência Social. Então, aí por que a Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal está com muito processo, as pessoas vão ser prejudicadas mais uma vez e vai para o juizado esses recursos. Eu não vejo muita vantagem para a população. Que pena, eu estava achando que era uma excelente notícia, percebo agora que não é tanto assim. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Olha, a Célia Oliveira diz o seguinte: eu fiquei viúva há 14 anos, não recebi pensão porque o meu marido não trabalhava com carteira assinada. Eu tenho direito à pensão se eu recorrer à justiça? Eu tenho um filho menor de idade, ela diz. Então, Madi, a pensão, como que ela funciona, né? Onde ela se aplica? A pessoa trabalhava, contribuía para o INSS, ou já era aposentada, falece e o cônjuge sobrevivente ou os filhos menores de idade ou com alguma deficiência têm direito a essa pensão. Agora, se a pessoa não trabalhava com registro em carteira, não era aposentada, não vai gerar essa pensão. Então, no caso, a pessoa não tem direito à pensão por morte. A Sara Soares diz: gostaria de saber se eu ainda tenho direito sobre o tempo em que contribuí. Já faz 11 anos que eu não contribuo, não trabalho, sou pensionista. Eu perdi esse tempo de mais ou menos 9 anos? Então, perder não é o caso, porque essas contribuições sempre estarão vinculadas ao seu cadastro no INSS. Mas para você recuperá-los e utilizá-los eventualmente em uma aposentadoria, é preciso voltar a contribuir, porque para uma aposentadoria por idade, faltam ainda 6 anos de contribuição no seu caso. Então, é preciso voltar a contribuir. Quando a gente fica muito tempo sem contribuir, Madi, a gente paga um pedágio. A gente precisa contribuir um pouco mais para retomar aquelas contribuições antigas. Então, a única coisa é que você vai ter que pagar um pouquinho mais de 6 anos para poder se aposentar por idade, por exemplo. Edmeia Silva faz uma pergunta pelo Facebook. Ela diz: quero saber se mesmo afastada pelo auxílio-doença, eu tenho que levar atestado indicando o CID da enfermidade e declaração médica para pedir a reconsideração do afastamento. Não deu para entender muito bem, né? Parece que vai ser cancelado o auxílio dela? Eu li exatamente como ela escreveu, vou repetir, olha. Mesmo afastada no auxílio-doença, eu tenho que levar atestado indicando o CID da enfermidade e declaração médica é aceita para pedir reconsideração de afastamento? Deve ser, porque assim, os auxílios-doença têm alta programada, Madi. Ela deve estar se referindo à necessidade de pedido de recurso, né, de fazer um recurso para continuar percebendo o auxílio-doença no caso da incapacidade dela ter persistido no tempo. Então, sim, você vai precisar dos laudos médicos, dos atestados, dos exames que comprovem a sua incapacidade para continuar no trabalho. Mariana Máximo é de Mauá. A minha mãe é dona de casa, tem 55 anos, contribui há 8 anos e 3 meses com 11% do salário mínimo. Com qual valor ela precisa contribuir para se aposentar com 2 salários mínimos? E quantas contribuições são necessárias? Então, no caso, Madi, para uma aposentadoria por idade, é preciso 15 anos de contribuição. Então, a mãe dela precisa continuar contribuindo até completar 15 anos de contribuição. É um pouco difícil dizer quanto que é preciso contribuir para conseguir 2 salários mínimos, porque a gente não sabe com quantos salários ela já contribuiu nesses 8 anos que vem vertendo contribuições para o INSS. Então, é preciso fazer algumas contas. Eu peço que você mande mais informações ou acesse o site do sindicato e mande as suas perguntas e a gente responde para você. José Almir diz: fiquei afastado por 10 meses em 2010 por problemas no joelho. Eu dei entrada à aposentadoria por tempo de serviço. A mesma foi indeferida. Tempo de contribuição apurado de 31 anos, 3 meses e 17 dias. Ele diz: tempo mínimo necessário, 32 anos, 26 meses. Ele diz que tem diabetes, não tem renda há 1 ano e ele pede ajuda. O que fazer? Ou seja, ele teve esse problema de saúde, né, no joelho, ele ficou afastado e a aposentadoria foi indeferida, Tônia.
Então, é preciso saber, mas falta uma informação importante, se ele estava registrado, se ele estava trabalhando no momento em que foi afastado e que recebeu auxílio-doença. Quando cessou o auxílio-doença, ele não diz exatamente se cessou ou não o auxílio-doença. Se cessou o auxílio-doença, ele tem que voltar a trabalhar, voltar para a empresa ou voltar a contribuir para ter direito a esses 10 meses que ele ficou recebendo auxílio-doença. No caso dele, se há uma impossibilidade de continuar trabalhando, se há dificuldade de retornar ao trabalho por conta da doença, talvez seja o caso de ingressar com um novo pedido no INSS de auxílio-doença. Em não conseguindo, buscar a justiça para conseguir o restabelecimento do auxílio-doença e com isso se recuperar para depois voltar ao trabalho. Andréia Carneiro diz, há 4 anos eu estou desempregada, eu estou grávida. Quero saber se eu começar a pagar o INSS como dona de casa, quanto tempo de carência eu terei que pagar para começar a receber o salário maternidade? Então, no caso, ela não tem como receber porque ela já está grávida. E o tempo de carência é de 10 meses. Então, ela precisa contribuir, a pessoa precisa contribuir por 10 meses para ter direito ao auxílio maternidade. Uma vez que ela já está grávida, então não será possível, ela pode voltar a contribuir para ter os demais benefícios da Previdência Social. Mas nesse momento ela não terá como adquirir o salário maternidade. A Sandra diz, tenho 50 anos de idade, me aposentei em abril de 2012. O índice aplicado foi por expectativa de vida, consegui o valor de 50% do meu ganho atual. Então, com uma aposentadoria de 1.400, eu tive que continuar trabalhando. Eu tenho 19 anos de registro em carteira na empresa onde estou e me aposentei. Daí olha a situação dela. Como eu não fui demitida, eu acabei perdendo os 40% na rescisão. No INSS me informaram que depois de alguns anos eu poderia pedir a revisão do valor para que eu pudesse alcançar o salário de hoje. Então, eu tenho que continuar trabalhando registrada para tal processo, Tônia? Então, até que me admira o INSS já estar dando essa informação, Madi. Porque não falavam? Porque não falavam antes, né? São duas situações. Primeiro, a do fator previdenciário, literalmente comendo 50% do valor do benefício dessa pessoa, o que já é bastante alarmante. E a outra situação é a desaposentação, que é sobre isso que ela pergunta. É preciso continuar trabalhando e recolhendo para o INSS para que num recálculo possível você tenha a melhoria do seu benefício, eventualmente hoje pela ação judicial. Não existe desaposentação administrativa, é preciso ingressar na justiça. Ela fez o que muita gente tem dúvida, né? Aposento antes, correndo o risco de sofrer o fator previdenciário e lá na frente peço a desaposentação, né? A Rosana Lopes, pelo Facebook, ela diz, tenho 30 anos, 2 meses e 11 dias de contribuição. Tenho 51 anos de idade. Eu tenho direito à aposentadoria? 51 anos, 30 anos, 2 meses e 11 dias de contribuição. Sim, porque independente da idade, Madi, hoje a aposentadoria por tempo de contribuição exige que a mulher tenha, no caso é mulher? A Rosana. A Rosana, né? Então a mulher precisa de 30 anos de contribuição. Ela já ultrapassou até um pouquinho do necessário para pedir a sua aposentadoria, sabendo, no entanto, que pela idade, por ser bastante jovem, ela vai ter a incidência do fator previdenciário que vai retirar um bom tanto do benefício final dela. Em alguns casos, até 50%. Até 50%, Madi. Marcos Coelho é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Sou aposentado há 6 anos, continuo trabalhando e contribuindo para o INSS. Ele conta que assistiu às informações sobre desaposentação aqui no programa. Ele diz, é necessário entrar na justiça para recalcular o benefício ou é só aguardar? Na verdade, é preciso entrar na justiça, sim, porque isso ainda não está regulamentado. O governo tem resistido bastante a regulamentar essa situação e tem aguardado a decisão na justiça para ver que caminho tomar. Então, muitas pessoas que já ingressaram na justiça estão recebendo seus benefícios já melhorados, já aumentados.
Então, se a pessoa quer nesse momento, ela precisa ingressar na justiça. E sobre o fator previdenciário, hein? Ele completa, se acabar, ele vai ter ele diz, eu vou ter o meu benefício reajustado? Ele vai receber o que ele perdeu lá atrás? Então, a gente não sabe, né? A verdade é que eu imagino que não, que as pessoas que se aposentem daqui para diante, caso o fator previdenciário venha a cair, essas pessoas não terão incidência do fator e estarão sujeitas às novas regras que surgirem. Quem já se aposentou não terá direito imediatamente a uma revisão. Não sei se será o caso de judicialmente conseguir alguma revisão, a gente tem que aguardar um pouquinho para ver como é que isso vai se encaminhar. A Estela Camargo faz uma pergunta no Facebook. Eu passei pela segunda perícia, o perito me afastou por um determinado período novamente. Mas até agora já tem 25 dias, não recebi cartinha do INSS. O que eu devo fazer nesse caso? Olha, Madi, eu não me lembro exatamente agora qual o prazo, o trâmite interno, né, de sair da perícia a documentação e ir para o INSS. Mas eu sugiro que você vá até a agência do INSS, onde você solicitou a perícia, onde você já recebeu o benefício e verifique o status, né, onde está parado o seu processo, para ir acompanhando. Olha, Josi Ferreira diz, gostaria de saber, o meu filho faleceu num acidente, ele trabalhava registrado e tinha 20 anos, era solteiro, não tinha filhos, morava comigo, perdão, eu fui dar entrada na pensão por morte, eu precisei levar papéis que comprovassem que eu era dependente dele. Levei a ficha de empregado da empresa, onde constava o meu nome como dependente dele, mais 2 papéis e veio a resposta indeferido de qualidade para tutelado, enteado, pais e irmãos. O que isso significa? É que foi indeferido a pensão por morte, para o INSS não ficou comprovada a dependência da senhora em relação ao seu filho. É só isso que quer dizer tudo isso que estava escrito. O que ela precisa fazer, além do que ela já levou, então? Então, infelizmente, ela vai, eu de novo dizer, ingressar na justiça, Madi. Vai ser o caso, se ela realmente dependia do filho, ela tem como comprovar isso. Então, mas de repente, será que ela não levou um comprovante que não era o seu, correto? Quer dizer, quais os comprovantes que ela tem que apresentar? Então, isso é muito subjetivo, porque não existe uma relação. Esses documentos são melhores do que aqueles. É preciso comprovar uma dependência. Então, muitas vezes a pessoa vai e leva o carnê em nome do filho, mas a gente há de convir que é um pouco difícil comprovar isso, né? O filho me dá dinheiro todo mês para fazer compras. Como é que você prova isso? Então, você precisa se municiar de todo tipo de prova, inclusive testemunhal, que corrobore com a informação. No INSS é muito difícil de conseguir, viu, Mádia? Bem difícil mesmo. Então, normalmente, isso quando é conseguido é na via judicial. David, ou Davi, não sei. Bom dia, minha sogra recebe pensão, a gente quer saber se ela pode se aposentar por idade. Não, peraí. A minha sogra recebe pensão, a gente quer saber se ela, se aposentando por idade, vai perder a pensão. Não, Mádia, isso é bastante comum, essa dúvida, né? As pessoas podem receber pensão por morte e se aposentar, não há nenhum impedimento. O único impedimento que há é acumular 2 pensões. Aí a pessoa não pode ter 2 pensões por morte. Ela vai precisar escolher, ela tem essa possibilidade de escolher a melhor pensão, mas não ficar com as 2. Agora, no caso de uma aposentadoria, seja por idade, seja por tempo de contribuição, é possível receber junto com a pensão por morte. Jânio Martins é de Paraboré, Rio Grande do Sul. Aqui na minha cidade, através de advogados, para se aposentar com aposentadoria especial, leva de 3 a 6 anos. Depois paga toda a diferença. Não seria mais fácil julgar logo e começar a pagar logo? Seria, né? Seria o mais prudente. Na verdade, é porque certamente a aposentadoria especial é feita via judicial e não pela via administrativa. Se o INSS tivesse mais... não é só respeito, talvez mais aparelhamento, mais condições de fazer as análises, talvez desafogasse o judiciário
as pessoas não precisassem ficar esperando por tanto tempo para ter os seus direitos reconhecidos. Eliana Bertevello, no Facebook, ela escreve: em aproximadamente 2 anos, eu vou completar 30 anos de contribuição à Previdência e terei, então, 57 anos. Eu posso deixar de contribuir e solicitar aposentadoria ao completar 60 anos? As contribuições não foram ininterruptas. Não tem problema, Madi. A pessoa não precisa nem mesmo esperar os 60 anos. Ela pode requerer aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que ela já tem os 30 anos. Já tem os 30 anos. A não ser que seja mais vantajoso para ela uma aposentadoria por idade, por conta das contribuições e do valor. Como que ela pode fazer essa comparação? Então, aí é preciso fazer cálculo, né? Mas precisa procurar alguém especialista para poder ajudá-la nessa conta. Porque se ela contribuiu até 94 e ela contribui pelo valor do salário mínimo, por exemplo, não vale a pena esperar, porque vai ser um salário mínimo mesmo, independente de ser por idade ou por tempo de contribuição. Agora, se ela contribui com valores maiores, talvez valha a pena a aposentadoria por idade, porque não tem incidência do fator previdenciário. Então, é preciso fazer contas para ver o que é melhor para ela. Bruna Esteves gostaria de saber sobre tendinite, se quem tem esse problema pode dar entrada no INSS. Daí ela conta: a minha mãe tem 55 anos, tem 16 anos pagos ao INSS, ainda trabalha como empregada doméstica e como diarista. Não é registrada em nenhum dos dois e ela sente dificuldade, não consegue mais pegar peso, né? Carregar pesado e tal. Tem alguma coisa que ela pode fazer, Tônia? Então, ela primeiro precisa passar por médicos para avaliar a situação dela e que consiga se comprovar por meio de exames e laudos médicos a incapacidade dela para o trabalho que ela exerce. E aí sim ingressar na justiça. Mas para ela ter direito aos benefícios do INSS, ela precisa estar contribuindo para o INSS. Embora ela já tenha tempo para pedir uma aposentadoria por idade, ela não tem a idade. E nesse momento, por não ser registrada e não estar pagando para o INSS, ela não tem a qualidade de segurada. Então, é preciso voltar à qualidade de segurada para poder requerer um auxílio-doença, no caso. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Continue aí, a gente volta daqui a pouquinho, até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é Tônia Galetti, advogada, coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Tônia, a Rose escreveu no Face o seguinte: gostaria de saber sobre o auxílio-doença. O meu pai tem Parkinson há mais ou menos 1 ano e meio. Desde então, ele tem passado por vários médicos, neurologistas, já tem uma medicação controlada, enfim. A minha mãe já entrou com um pedido de auxílio-doença e pela 3ª vez foi negado. Aguarda novamente por ter recorrido dentro dos 30 dias. O médico do INSS, da última vez, exigiu um exame específico. O neurologista informou que não existe um exame específico para detectar o Parkinson. Ela pergunta: por que então tanto descaso? O que fazer se desta última tentativa não der certo? Tônia. Então, é mais um motivo, Madi, pelo qual não vai haver muita mudança com essa PEC que a gente começou logo no início. Se o INSS se debruçasse e aparelhasse, inclusive, a equipe de perícia, para ter mais condições de avaliar os casos propostos a eles, né? O Parkinson não tem nenhum exame específico que faça essa detecção, assim como muitas das doenças que temos hoje, e necessariamente quem tem o Parkinson, na maior parte das vezes, não consegue exercer mais a sua atividade, dependendo do grau em que a doença se encontra. Nesse caso, Madi, eu entendo mais uma vez que o caminho seja via judicial, se de fato ele não tem mais condições de exercer o seu trabalho. Agora, se ele consegue, se os remédios estão controlando, nem judicialmente ele vai conseguir, porque vai ficar comprovado que ele está bem, que ele consegue trabalhar. Agora, caso ele não consiga mais exercer sua atividade, aí sim será o caso de um afastamento. Ana Paula, no Facebook, escreve: faltam 2 anos para minha mãe terminar de pagar a Previdência por idade, porém, ela é pensionista. Meu pai era policial. Ela perde o direito de receber a pensão ou recebe os 2 normais? Nós falamos sobre isso no comecinho do programa, vamos
falar novamente. Enfatizar, né? Reforçar. Ela pode se aposentar e ela não vai perder a pensão, porque é possível cumular as duas, uma aposentadoria e uma pensão por morte. Valdir Oliveira, de Mogi Guaçu. Minha mãe pagou o piso máximo durante um ano, não conseguiu se aposentar. Hoje ela já tem idade e também não consegue. Eles alegam que por causa do meu pai ter 13º salário, não tem direito. É verdade ou não? Se for, pode cancelar o 13º do meu pai? Ficou claro para você? Tem alguma informação faltando, né, Madi? É que ela não conseguiu aposentar porque o pai recebe o 13º? Não ficou claro. Não combina, né, assim, uma coisa com a outra. Vamos pedir para ele escrever novamente? Isso. Valdir Oliveira, mande novamente um e-mail para a gente. O Gilberto Souza diz: passei por uma perícia em outubro de 2012 e não consegui o benefício. A minha advogada disse que marcou uma perícia na Federal. Gostaria de saber quanto tempo leva, mais ou menos, porque eu sou portador de esclerose múltipla. Então, se já está com o advogado e ela marcou uma perícia, não é bem que ela marcou. No processo foi solicitada uma perícia para avaliar o segurado, para avaliá-lo e ver em que situação ele se encontra. Então, isso às vezes demora um pouco mesmo. Eu não tenho como responder sem saber em que situação, em que pé está o processo, né? Exatamente aonde ele está. Às vezes demora até 6 meses para uma perícia judicial acontecer, mas é preciso analisar direitinho. Rapidamente, Rita Bim, meu marido ficou como estagiário por um ano em 77 na empresa em que foi contratado. É contado como tempo de serviço? Se não havia contribuição para o INSS, não conta, Madi, porque ainda mais em 77 que não havia regulamentação em relação a isso. Tônia Galete é advogada e coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados e foi a nossa convidada de hoje. Obrigada, Tônia. Obrigada a vocês. Bom dia, até a próxima. Bom dia, até. Bom, a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta às 7h30. O nosso tema será Direito do Consumidor. Bom dia, até amanhã.